Ravissani Live Show. Oferecimento. Grupo Sonnen. Valores em formato de negócios. Laia, 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 para. Já vai começar Ravissani Live Show. Já vai começar Ravissani Live Show. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumentar o volume que o Rabi chegou. Já estamos aqui! Ravissani Live Show. Aumenta o volume que o Rabi chegou. Já estamos aqui! Ravissani Live Show. Boa noite! Sorria com alegria e vivam a vida com muita sabedoria. Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar. Mais aplausos. Em rede nacional, por todas as emissoras parceiras, maestro, e agora também pela BMC News, a maior emissora de negócios do Brasil. Mais aplausos. Que alegria, estamos juntos para mais um especial aqui no teatro. Eu estou muito feliz, maestro. Eu também. Eu estou emocionado. Muito. É muito bom voltar a gravar os inéditos. Ainda mais no teatro com essa plateia maravilhosa. Maravilhosa, de pessoas queridas, idealistas. É isso. E você sabe, maestro, eu estava conversando com a minha esposa. Você conversa com a sua esposa, maestro? Converso, sempre. Sério? Sério. Isso é muito importante, o diálogo. O diálogo Comunicação. entre o casal. A comunicação não pode falhar. O diálogo entre o casal é muito importante. Quem já foi para Israel? Levanta a mão. Já foi no Muro das Lamentações? Você sabe que tem um costume judaico, o noivo vai ao Muro das Lamentações, sabe? Antes do casamento. Sabe por quê? Para aprender a falar com as paredes. Não, estou brincando. Brincadeira. Mas eu estava conversando com a minha esposa e vocês sabem que o rabino, ele tem várias atribuições. Ele é um conselheiro, ele é um mentor, ele é um professor, ele é um amigo. E eu fui procurado por uma moça que queria casar. Ela queria casar. E ela perguntou para mim se eu conhecia um rapaz bonito, rico, de boa família, carinhoso, gentil. Eu fui conversar com a minha esposa. Falei, querida, eu fui procurado por uma jovem moça que quer casar. Ela está procurando um rapaz jovem, milionário, bonito, de boa família, gentil, carinhoso. Você conhece alguém? Ela falou, se eu conhecesse, você acha que eu casava com você? Mas, meus amigos, nós não estamos aqui hoje para contar piadas, porque essa noite é uma noite de idealismo. Essa é uma noite de propósito. Essa é uma noite aonde nós receberemos, mas antes de receber, um dos maiores, ao meu ver, um dos maiores nomes do empreendedorismo e do mercado imobiliário do nosso país. Mas eu quero abrir essa noite com uma reflexão para cada empresário e líder que está aqui. Abram o coração, porque existe uma diferença muito grande entre construir patrimônio e construir significado. Muitos conseguem ganhar dinheiro, alguns conseguem conquistar poder, poucos conseguem manter a alma viva no meio do sucesso. E o verdadeiro sucesso não é quando o mundo sabe o seu nome. Não. É quando você consegue dormir em paz, sabendo que não perdeu a sua essência para chegar até onde você chegou nos negócios. Vivemos uma geração que aprendeu a acelerar, mas desaprendeu a sentir. Que aprendeu a faturar, mas esqueceu de agradecer. Que aprendeu a negociar, mas muitas vezes não aprendeu a construir o legado. E a Cabalá milenar judaica nos ensina algo muito poderoso.
O ser humano não veio ao mundo apenas para sobreviver ou acumular, e sim veio para revelar luz através daquilo que ele faz. Negócios sem propósito geram ansiedade. Propósito sem ação gera frustração. Mas quando o propósito, coragem e visão caminham juntos, aí sim nasce algo eterno. Talvez o maior erro de muitos empresários seja imaginar que riqueza é apenas aquilo que entra na conta. Não. A riqueza também é ter saúde para viver o que construiu. Ter paz dentro de casa, ter alegria dos filhos e ter pessoas verdadeiras ao lado. E principalmente, não precisar abandonar os seus valores para vencer. Sabe por quê? Porque no fim da vida, que passa rápido, ninguém pergunta quantas reuniões você fez, mas quantas vidas você impactou. Essa é uma reflexão para todos nós. E talvez seja por isso que, por intermédio do Instituto Rav Sani de Comunicação e Cultura Judaica, nós criamos uma frente que fomenta empreendedorismo com propósito, e nós idealizamos e já vivenciamos, e muitos dos que estavam lá estão aqui conosco essa noite, a primeira edição da imersão, a Kabbalah nos negócios, e nós vamos ver como foi os melhores momentos da primeira edição. Você vai aprender a se amar de verdade, você não vai ser afetado pela opinião de terceiros. Quando você é afetado pela opinião de terceiros, é sinal que você não é seguro de si. Quando a opinião de terceiros acaba te travando, acaba te influenciando, é sinal que você não está convicto na sua causa de verdade. Você está vulnerável. Foi muito gratificante participar desses 2 dias de imersão, conhecer os princípios, os portais, os 7 portais que o Rabino Rav Sani trouxe para a gente de forma muito simples, sem perder a profundidade do conteúdo. Foi realmente transformacional. A gente sai daqui com muita energia, com muito crescimento, muita geração de negócio, principalmente levando o que é o melhor para todos nós, né? Uma geração de negócios com muita ética, né? Com muito compromisso, né? Levando o crescimento saudável para todos. Foi maravilhoso, é uma experiência indescritível, uma experiência única, não só para aplicar no dia a dia empresarial, mas também no nosso dia a dia, melhorar a cada passo. O líder faz o que precisa ser feito e o que ninguém está disposto a fazer. Quanto tempo você vai ficar se lamentando pelo passado, em vez de arregaçar as mangas e focar na solução? Tem que enxergar o passado como aprendizado, isso sim. Tem que olhar para o passado e aprender com os nossos erros. Eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia se eu fazia da não essa imersão ou não. Eu tive que vencer a mim mesmo. Porque, pela Kabbalah também, quando você quer evitar um determinado caminho, é lá que a sua missão se encontra. E nós, com muito idealismo, com muita felicidade, com muita alegria, iniciamos essa imersão muito exclusiva, muito seleta. E essa imersão, ela ganhou uma segunda edição para aquelas pessoas que querem uma gestão guiada por valores. E hoje o grande problema das empresas, elas falam de falta de crédito, mas elas falam de problemas relacionados a relações pessoais, mas na minha visão, tudo é uma questão de gestão qualificada. Se você não tem uma gestão qualificada com base em valores, essa empresa não vai passar uma credibilidade para qualquer tipo de cliente ou para qualquer tipo de investidor. Por quê? Porque essa imersão ela não foi criada apenas para ensinar empresários a ganharem mais. Não. São para empresários muito bem-sucedidos financeiramente, mas sim para despertar líderes capazes de construir
negócios com alma, riqueza com propósito e legados eternos. Lá nós não falamos apenas sobre a riqueza material, nós falamos sobre visão e identidade, autocontrole e mentalidade, generosidade, justiça social, legado e a espiritualidade, que é a nossa verdadeira essência, aplicada ao mundo real dos negócios. Porque existem estratégias que fazem empresas crescerem, mas existem princípios milenares, no caso, a mentalidade judaica, que fazem homens se tornarem inesquecíveis. E o nosso convidado é filho de um deles. Meus queridos, o programa de hoje está maravilhoso, eu tenho uma boa notícia para todos vocês. Fiquem conosco essa noite iluminada, uma noite que vocês vão voltar para casa muito melhor do que vocês chegaram aqui. O programa de hoje está maravilhoso, maestro. Não saiam daqui, daqui a pouquinho a gente volta. Construir resultados consistentes exige mais do que produzir. Exige propósito, direção e método. Foi a partir dessa visão que a Máxima foi criada em 2017. Ao longo de anos, vivendo o dia a dia do campo, percebemos um padrão. Muitos produtores não alcançavam o resultado esperado, mesmo com alto potencial. Nunca faltou esforço, faltava direção, clareza sobre o que fazer, quando fazer e por quê. Foi dentro das lavouras, ao lado do produtor, que nasceram as nossas jornadas. Porque decisão sem informação custa caro. Resultado não vem de tentativa, vem de escolha bem construída, baseada em dados. Nosso método tem 3 passos. Identificar a realidade da fazenda. Planejar junto com o produtor uma estratégia técnica e financeira clara. Maturar as decisões, lado a lado com o produtor. Hoje, a Máxima está em 5 estados brasileiros: Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Piauí e Tocantins. Mais de 190 mil hectares acompanhados. Mais de 10 milhões de reais investidos em estações próprias de pesquisa. A Máxima existe para caminhar junto com quem quer evoluir, construir resultado e deixar um legado. E toda construção começa com uma decisão. Máxima Consultoria Agronômica. Máxima evolução, máximo resultado. Estamos de volta! Ravsani Live Show! Maestro Thiago Miranda no teclado. Nosso querido saxofonista, Rodrigo. Menino Jota na bateria eletrônica. Ravsani Live Show, especial no teatro. Que alegria, meus queridos! Agora sim chegou o grande momento da noite, o momento de recebermos. Chegou o momento, maestro? Pode ser agora. Vamos ver se vai chegar, vamos ver se vai chegar. Chega! Momento de recebermos o nosso ilustre convidado, na minha visão, um dos maiores nomes do ativismo judaico e também do mercado imobiliário nesse país. Uma salva de palmas, o CEO da Cyrela, Efraim Ron, venha pra cá! Vem no chá! Vem no chá! Vamos, obrigado. Mais aplausos, mais aplausos. Efraim Ron, que alegria
te receber no palco da Rav Sani Live Show, neste inédito especial no teatro. Eu fico emocionado, feliz, e feliz por eles também, e por todos que nos assistirão. Milhões de pessoas nos assistirão pelas redes sociais, pela televisão, pelas mídias. E você hoje aqui vai nos iluminar e vai transformar as nossas vidas por ser quem você é. Fique à vontade. Eu sei que você já deve ter falado muito em palestras, em artigos que você escreveu, mas eu queria voltar um pouquinho para as origens. Como é que nasce uma Cyrela e qual foi a visão inicial, que foi o leite que você tomou quando você era neném até hoje, que criou essa referência hoje para o mercado e um orgulho para o judaísmo mundial. Boa noite, Rabino Sami. Boa noite a todos presentes. Que a gente cresceu escutando, né, isso o pano de fundo que fundou a história, a cultura da empresa que hoje a gente conhecer, ela é a família do meu pai. Ele e seus irmãos cresceram em uma casa muito, muito simples. Em determinados momentos da vida, eles precisaram de ajuda de cunhados muito, muito generosos para poder pagar a viagem da Itália para o Brasil. Pagava aluguel, pagava escola. E quando uma pessoa cresce nesse universo, ela tem uma determinação fora do comum. Fora do comum. Não é igual a uma pessoa que nasce em um berço de ouro que já está tudo pronto. Porque ela sabe que se ela não lutar, se ela não se esforçar, se ela não for diferenciada, a vida dela vai continuar escura, dura, sofrida. Então, a gente escuta, né, das histórias que meu pai conta, de gente que conhecia ele, dos tios, tias, que eles cabulavam escola para ir trabalhar, para ir vender selos na Praça da República. Cabulavam a faculdade para ir trabalhar, para colocar comida na mesa e poder comprar roupa. E esse é o espírito que fundou a Cyrela. Mas a Cyrela é uma empresa que a família decidiu trabalhar, porque se fosse em outro setor, acho que seria igual. Se esforçar 2 vezes mais, acordar 4 da manhã, voltar para casa 8 da noite e conseguir fazer com que o teu dia valha por uma semana de uma outra empresa. Senão você não vai aparecer, senão você não vai ter chance de sobreviver. Depois, o espírito empreendedor de sobrevivência. A necessidade cria a vontade de se sobressair. Perfeito. Nem sempre a vontade de sobressair vem da necessidade. Mas no caso da Cyrela, foi a necessidade de se sobressair que criou essa vontade, esse trabalho extra, a luta extra para poder existir no mundo do setor que eles escolheram. Mas a história da Cyrela depois tem detalhes incríveis, né? Então, entrando já no ramo imobiliário, acho que meu pai, junto com um irmão dele, tentaram fazer um pouco de tudo na época. E ele conta que abriu coisa de ouro, abriu coisa de trading de frutas e deu tudo errado. E, em determinado momento, tinha no segundo andar de uma casinha pequenininha, de um sobrado, uma empresa que administrava imóveis, de um senhor chamado Zomen Rosenthal. Talvez esse início pouca gente conhece ou escutou. E esse senhor tinha uma administradora de imóveis que não tinha como ganhar dinheiro. Era o segundo andar de um sobrado. Talvez tinha 4 pessoas na empresa. E esse senhor era advogado, em determinado momento ele saiu e deixou, vendeu por R$1, não sei se valia R$1, era um cruzeiro na época, para o meu pai e para o meu tio essa administradora. Eles falaram, precisamos fazer alguma coisa. Administrar imóveis de um segundo andar não vai dar nada. Vamos começar a comprar e vender apartamento, sem ter capital. Depois eles migraram para comprar terreno e vender para a construtora. E essa é a parte mais interessante, que quando você não tem dinheiro, como é que você compra um terreno? Nós vamos falar do mercado imobiliário, claro, com certeza, mas já que você falou sobre esses planos, essa inflação, e o povo judeu, ele sobreviveu por milênios
mesmo longe da sua terra natal, porque só voltamos em 1948 com a independência do Estado de Israel, mas como é que o povo sobreviveu? Por intermédio dos nossos valores. E eu li no livro que foi publicado sobre o seu Eli Horn, seu pai, que nas épocas mais difíceis dos planos de governo, de inflação, crises, ele não abria mão da tzedakah, que é a caridade, a justiça social. E ele via, quando ele não abria mão, milagres que não fizeram ele se arrepender, pelo contrário, fortificaram ainda mais a sua fé e a sua visão. Você, óbvio, recebeu tudo isso do seu Eli, da sua mãe, dos seus avós, um deles sobrevivente dos horrores do nazismo. Como você pode hoje inspirar empresários que acumularam muita riqueza material, assim como a Cyrela, mas que ainda não descobriram que tudo isso é só um meio e que o principal dessa riqueza é quando você transforma ela numa ferramenta de trabalho para impactar e transformar vidas. Eu queria que você falasse disso, porque eu acho que o grande diferencial, daqui a pouco vamos falar do mercado, da Cyrela, eu acho que o grande diferencial que deu essa bênção extraordinária para a Cyrela, diferentemente de outras construtoras que têm grandeza, potencial e qualidade para crescer tanto, mas não cresceram tanto, porque eu acho que não enxergaram isso. Rabino, eu vou responder tanto de um ponto de vista espiritual, de filantropia, como de ponto de vista de valores, né, que é a parte business, que talvez seja que nosso público tem muito interesse. Quando alguém não tem um patrimônio, a única coisa que ele tem é a credibilidade, o seu nome. E tem uma história emblemática. Os bancos emprestam dinheiro para as construtoras para fazerem a obra e depois a construtora tem que devolver mediante vendas, né? E nenhum desses, salvo engano, era o Banco Itaú. A Cyrela devolveu o dinheiro do banco e a pessoa do banco na época falou: vocês devolveram um dinheiro a mais, vocês só estão me devendo X, você me deveu um X mais Y. Então o banco mandou de novo o dinheiro para a Cyrela. O que uma empresa faria? Sem olhar, você tem razão, a matemática e o sistema financeiro do banco é muito melhor do que de uma incorporadora. Dormir tranquilo, o banco devolveu o dinheiro, está tudo certo, caso encerrado. Partiu deles. Partiu deles. O banco não dá dinheiro. Não. Que não é. Então, a Cyrela olhou os números, viu que provavelmente o banco errou e falou, ligou para o banco, vocês erraram, o sistema de vocês está errado, toma aqui o dinheiro de volta. Pela segunda vez, o banco contestou, falou, não, nosso sistema é sólido, a gente tem 500 empresas, 500 financiamentos, vocês são apenas mais um, dinheiro de vocês. E aí, Dr. Eli insistiu com a Sandra, que está até hoje no mercado imobiliário, hoje ela é CFO da Lavi, e falou, realmente, o banco acha que fez a conta certa, mas não procede, esse dinheiro é deles. Aí o doutor, ele acho que escalou, ligou para uma pessoa acima do responsável financeiro, vocês estão passando para ser um dinheiro a mais, um dinheiro errado que não pertence a nós, é de vocês, o sistema de vocês está errado, não confie no sistema de vocês. Aí, esse diretor acima do banco checou o sistema, realmente estava errado o sistema deles. Qual que é o ponto? Quando um banco vê um cliente querendo devolver dinheiro que o banco dá para a empresa, nunca mais a Cyrela precisou de contrato para pegar dinheiro do banco. Então, ser ético, ter valores corretos contra a insistência de um banco, você faz o certo porque é certo. Nunca mais o banco recusou qualquer empréstimo para a Cyrela. E tem histórias diferentes, mas com essa mensagem, com todos os bancos, né? Então, a gente tem hoje a felicidade, a honra de poder dizer que os bancos hoje confiam na Cyrela, dão financiamento antes de assinar um contrato. Por quê? Porque a postura de retidão, de ser correto, o banco sabe que eles têm uma contraparte que está zelando pelo dinheiro do banco mais do que pelo da Cyrela. Isso tem valor infinito. Em um país que nem o Brasil, que tem crises econômicas, crises de juros 15 de inflação, os bancos vão escolher. E quem respeita a ética vai ser o primeiro a ser escolhido. Perfeito. E sobrevive. Perfeito. Então, os valores fizeram com que a Cyrela,
e essa é uma grande mensagem para todos, existam com os seus parceiros, independente da crise. Então, os valores fizeram a Cirela existir. E aí tem uma história muito bonita também sobre a filantropia, que o Dr. Eli sempre acreditou que a única capacidade dele no mundo é fazer o bem. Ele não é médico, não é político, não é jogador de futebol, então como é que ele faz o bem? Via os lucros, quando dá lucro, do seu trabalho. Mas um ano ele não ganhou dinheiro. E aí ele se perguntou, bom, se eu não ganho dinheiro, pelo próprio judaísmo não tem que dar os 10%, né? Só do lucro. Nem na sinagoga, nem na igreja, ninguém aceita 9%. É de 10 para cima, não é? Exato. Então o doutor Eli falou, bom, se esse ano eu não ganhei, quer dizer que eu não preciso dar? Ou seja, esse ano a minha vida no mundo é inútil? Eu não preciso existir? Se eu existo ou não, eu sou indiferente? Com certeza é um teste de Deus. Aí que está a grandeza. Se eu não ganhei dinheiro, logo não preciso doar, logo meu ano é inútil, Deus está me testando. Tem que ser que Ele quer extrair de mim um novo ser humano. Mas o que eu faço? Por um lado eu não preciso, por outro lado se eu não dar, eu sou um inútil esse ano. Ele tentou descobrir qual era o teste. A conclusão dele foi, Deus quer ver se eu sou um mercenário, no sentido, eu só dou quando Ele me dá. E aí ele falou, Deus, eu vou te mostrar, você me testou, eu vou te testar, esse ano eu vou dar o dobro. Uau. Não só eu vou dar os 10%, como vou dobrar para 20%. Eu quero te mostrar que eu estou do teu lado. E diz ele que ano que vem ele ganhou o dobro também. Minha mãe nunca viu a cor desse dobro, né? Diz ela. Mas diz ele que ganhou o dobro e foi assim de lá para frente. É incrível, isso materializa tudo que a gente falou. Agora vamos para a Cirela atual, que você hoje é o CEO. Você junto com seus irmãos, vocês estão dando continuidade ao legado do Sr. Eli, que é uma referência hoje dentro da comunidade judaica e fora também, é um grande líder. Hoje a Cirela é uma imobiliária, mas na minha visão ela enxerga o que ninguém enxergou antes. E ela se diferencia do mercado e depois o mercado entende o que ela enxergou. Na sua visão, o que diferencia a Cirela hoje dos outros players do mercado imobiliário? Então, existem alguns fatores técnicos que é impossível concorrer, a não ser tendo vivido os mesmos casos, né? Então, não vou responder por aí. Ou seja, uma empresa que tem 62 anos, tem muito passado, tradição, tem muita gente antiga na companhia que já viveu todo tipo de situação, tanto econômica como ciclos da construção. Então, existem alguns know-hows intrínsecos que só quem viveu pode ter. Mas esses, qualquer empresa nova, naturalmente, vai começar de hoje para frente. Não se trata disso a tua pergunta. Eu diria que o principal diferencial da Cirela é tentar zelar pela felicidade do cliente. Isso é uma coisa muito rara em qualquer empresa, né? De forma simples, nós somos clientes de todos os setores. Comida, farmácia, cinema, televisão. E para todos os homens, é até feio falar, mas para todos os homens, a gente vai em restaurante, shopping, cinema, quando a gente quer ir no banheiro, a gente levanta a tampa cai, da privada. Então a empresa que faz privada também não funciona. Por quê? A resposta é, não existe uma preocupação genuína com o cliente. Quando a gente vai em um hotel e paga R$500 ou R$1.000, está lá ou a geladeira vazia do quarto, porque os clientes roubam e não pagam, ou R$25 uma garrafinha de água. É melhor não cobrar e atender o cliente, e não tentar ser um sanguessuga, uma relação sanguessuga. No nosso setor, que fora a vida e a família é o bem mais precioso da vida de um cliente, muitas vezes vai ter uma casa na vida e vai pagar por ela 10, 20, 30 anos. Se você tenta de forma genuína e sincera e coloca a mão no bolso e coloca mais material, mais qualidade, o cliente reconhece que ele está dedicando 10 ou 20, 30 anos do seu salário para comprar uma casa. Mas ele está recebendo uma coisa que teve carinho, personalidade do outro lado. Não foi de qualquer jeito. E aí tem o boca a boca. Quando o cliente vê em um prédio que está bem executado, tem luxo e a entrega superior à expectativa,
o boca a boca funciona. Então, eu não diria que é o maior diferencial da Cyrela, mas é onde a Cyrela tenta ser genuína com o cliente. E não queremos que fique só em nós, que todas as empresas de todos os setores pensem, em primeiro lugar, como encantar o cliente. É mais importante que custo e prazo. Vale a pena gastar 1 ou 2 ou 3% a mais e atrasar obras, se for o caso, para entregar algo direito. Toda empresa que colocar o cliente em primeiro lugar vai ter clientes querendo voltar e comprar. E esse cliente feliz, ele é um embaixador seu, da marca. Se a gente pensa, né, quanto custa uma propaganda de jornal? Deve depender da negociação, 20, 30, 40, 50 mil reais uma página. Quem vê hoje? Ninguém. Um prédio tem 100 ou 500 clientes. Se você investir 50 mil por cliente a mais, eles vão ficar lá pelo resto da vida. Perfeito. E vão ter 5 mil visitas. Perfeito. Para sempre, contra 50 páginas de jornal. Então seria muito bom que todas as empresas tentassem, para a felicidade do público brasileiro, colocar o cliente em primeiro lugar. Posso te fazer uma pergunta relacionada ao luxo? Porque hoje a Cyrela, óbvio que existem segmentos, mas o principal hoje da Cyrela é o mercado de luxo. E na sua visão como CEO, hoje o luxo, ele é mais o metro quadrado ou é mais a experiência? Essa é uma pergunta boa, mas com certeza o luxo é algo relativo para cada um. Né? Para alguns, o luxo é ter algo exclusivo, para alguns, luxo é ter espaço, para alguns, luxo é ter algo que ninguém tem. Para alguns, luxo é ter conforto, mobilidade, comodidade. Então, eu acho que o denominador comum para toda a sociedade é que o luxo é o melhor que o dinheiro pode comprar na sua categoria e não deixar dúvidas na cabeça do cliente. Que ele não fique se remoendo. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu fiz a escolha certa? Se uma empresa consegue dar 90% das necessidades do cliente em um empreendimento, entre localização, metragem e qualidade, e o cliente tem certeza que com esse dinheiro não tem nada melhor, ele vai ser um cliente feliz e tranquilo. Se ele sentir que pagou a mais, ou que tem coisa melhor em outro lugar, e mais barato ainda, ele nunca vai se perdoar por ter comprado e vai se remoer. Então, o luxo é quando você consegue dar paz para o cliente. Perfeito. Cada um na sua categoria. Perfeito, perfeito. O Efraim, ele é um grande empresário, mas ele abraça o judaísmo e vivencia o judaísmo à risca. Inclusive, a sua assessoria de marketing estava em contato com a minha equipe, falando, não, ele está terminando a reza, que o judeu ele reza 3 vezes por dia, de manhã, de tarde. Ele está terminando a reza, ele já passou a placa do carro. Você não abre mão dos seus princípios, não importa onde você esteja. E você, como CEO, precisa transitar em muitos lugares, em muitos ambientes, pela sua posição de CEO. Você já precisou abrir mão de algum negócio grande para não quebrar os seus princípios? Eu vou lhe responder de 2 jeitos, né? Um, sim, direto. Teve uma vez um terreno que nós estávamos comprando de uma família. E uma família tem muitos herdeiros. Sim. Um dos herdeiros falava, eu só assino o documento se você me dá 300 mil a mais, mas tem que ser por fora, os outros não podem saber. Os outros irmãos? Os outros irmãos. Senão eu não assino. E a gente falava, a gente não tem nenhum problema em te dar 300 mil a mais ou 500 mil a mais. Só avisa eles. Claro. Avisa eles. Você vai ser o último a assinar. Avisa, eu só assino para vocês ganharem o dinheiro de vocês, eu quero ganhar 500 mil a mais. Avisa eles, está tudo certo, eu te pago 300 mil a mais, 500 mil a mais. Falou, não, se eles saberem, me matam. Não vou falar para eles. Até abaixa o preço, vai. Você pediu para falar, não vai, 200 mil agora. A gente falou, a gente paga 200, 300 e 400, mas avisa eles. Fazer uma sacanagem com os outros herdeiros, para você ganhar mais e eles não saberem, não vai ser através da Cyrela. Ele falou, se vocês me pagarem a mais, eu não vou assinar. Perdemos o terreno. Bom terreno. Perdemos um bom terreno em um negócio. Mas a gente acredita que não perdeu dinheiro. Deus compensa de outro jeito. Né? O dinheiro que vai vir se você ir no caminho correto. Você não tem que fazer coisa errada para o dinheiro vir. E tem outras histórias que são mais antigas. Eu escutei, eu não presenciei. Quando a Cyrela era uma empresa fechada, sim, a gente não podia vender no sábado, no Shabat.
E tinha gente que, como assim, você não vai vender no Shabat? Você chega lá e fala que quero comprar o prédio inteiro. Você não vai vender no Shabat? Não, não vai vender. Cara, duvido. E foi fazer um teste oculto. Ele chegou lá no stand de venda, o stand era aberto, só não podia vender. Vinha um corretor e falou, tenho aqui uma proposta, vamos pegar um valor real, 50 milhões de reais para comprar o prédio inteiro, mas eu assino o contrato agora. Aí o corretor levou para cima, apareceu um cara aqui, Papai Noel, Cometa Halley, o senhor Halley, vai comprar o prédio inteiro, mas só assina agora, por favor, me libera. Shabat, né? Então escalou. A resposta foi, avisa para o senhor Halley, que volte daqui a 70 anos, mas que escolhe outro dia da semana, porque sábado a gente não vende. Não vende. Depois que a empresa ficou pública, pode, pela lei judaica, porque a maioria do capital não é privado judaico. de judeu. Então, são histórias reais. Nunca abrimos mão de valores, independente se alguém ia comprar o prédio inteiro. Mas a gente tem certeza. Não é que, que pena que ele veio no sábado, perdi. Não. A gente tem certeza que esse dinheiro vai vir do jeito certo também. Você não precisa roubar para ter dinheiro. Você não precisa descumprir nenhum princípio da tua crença para ter dinheiro. E o Shabat é o 7º dia da semana que nós abraçamos como o dia que nós testemunhamos que Deus é o Criador. Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º dia parou de criar. Então todo judeu da face da terra, no 7º dia, não cria, não trabalha. É um dia para ele. É um dia de espiritualidade, de família, de conexão com a nossa verdadeira essência. E você não abriu mão. Vocês não abriram mão, não assinaram, e no final a Cirela foi abençoada, acho que por outros meios, de uma forma muito maior e muito significativa. Eu sou aluno, eu só sigo o que a Cirela já era. Né? Já era. Você é um discípulo do seu pai. Só seguimos o que a Cirela já era. Muito bom. E falando no seu Eli, que é o seu mentor, qual foi a maior lição que o senhor Eli Horn te ensinou? Ele ensinou 2 lições, uma no lado humano e uma no lado espiritual. Mas elas se misturam naturalmente, porque nós não somos, agora eu sou profissional, agora eu sou um cidadão, agora eu sou um pai. Nós somos tudo o tempo inteiro, né? Mas dá para separar os ensinamentos de forma simples em 2 verticais. Na vertical de trabalho, na vertical de ser humano, ele ensinou que todo mundo que tem um sonho precisa se esforçar mais do que todos os outros para que o sonho aconteça. Porque tem 2 tipos de empresas, ou empresários. Tem o gênio, que é 0,00001%, Bill Gates. Ele pode trabalhar menos, vai continuar vendo um produto que ninguém tem. Ok. E todos nós que somos normais? A gente tem que trabalhar 2 vezes o que alguém normal trabalha, para talvez ter chance de se destacar. Talvez. Então o aprendizado é se esforça muito, não tenha pena de você. Perfeito. E a palavra não existe. Esse foi o ensinamento no lado business. E no lado espiritual o mundo tem que ser diferente por causa que você existe. Se eu existo, o mundo precisa ser diferente por causa da minha vida, senão eu sou um inútil. Senão eu sou inútil. Se tanto faz para a humanidade se eu existo ou não, que diferença eu faço? Nenhuma. Então, você tem que mudar o mundo. E mudar o mundo não quer dizer fazer uma revolução, ou levar o homem para a lua. Cada um tem um dom, um potencial, um talento que só ele tem. Perfeito. Que ele use no microambiente dele. Seja com a família, seja na escola, seja com os amigos, seja na sua comunidade, seja mudar uma favela, seja levar banheiros para dentro das casas de pessoas que não têm banheiro no Nordeste. Pode ser qualquer coisa. Mas se o mundo é igual, você passando por ele, você passou em vão. O judaísmo ensina que cada um de nós possui uma missão única e exclusiva dele. E o mundo precisa da missão e dos dons e qualidades que só você recebeu e mais ninguém. E se você não potencializa isso em prol de algo nobre e construtivo, você não está vivendo, você está só sobrevivendo. Uma lição poderosa. Efraim, a liderança. Hoje, uma empresa, ela precisa de um líder que implementa uma cultura. E todos os colaboradores precisam estar remando para a mesma direção. Porque se tem um colaborador lá dentro
que está remando ao contrário, ele está prejudicando o grupo como um todo. Na sua visão, quais características não podem faltar na personalidade de um verdadeiro líder? São muitas, mas se a gente puder reduzir em duas, a primeira delas é a verdade. Perfeito. A verdade. Para qualquer pessoa ter credibilidade e consistência, ela tem que falar a verdade e ser uma pessoa verdadeira. Não se trata somente walk the talk, né? Porque você pode ter um talk de coisas erradas, fazer as coisas erradas, você está walk the talk, mas você não vai ter aderência. E essa verdade precisa entrar dentro dos outros que fazem parte desse sonho, dessa jornada. E isso se chama ter um propósito em comum. Então, além da verdade, ser verdadeiro e praticar a verdade, tem que ter um propósito verdadeiro e justificado, para que todos acreditem que vale a pena o esforço extra para chegar nisso. No nosso caso, é transformar vidas e encantar famílias. Como referência, a Cyrela tem 3 marcas. A de luxo é a Cyrela, tem a Living, tem a Vivaz. O grupo Cyrela tem 3, mas a de luxo. Então, qual que é a referência? Assim, se a gente tiver que engajar alguém que entrou na Cyrela hoje e não tem a cultura, qual é o propósito dela? Então, a gente falaria assim para ela: vender apartamento para quem precisa, todo mundo consegue fazer. O nosso propósito precisa ser vender um apartamento para quem não precisa e não está pensando em comprar um apartamento. Mas é tão incrível esse empreendimento que ele vai ver, que ele não vai conseguir, não consegue mais ser feliz se não comprar. Conseguimos fazer um empreendimento assim? Vamos comprar um terreno que se qualifique, vamos fazer um projeto que se qualifique, mas que quando ele comprar, ele vai ser 10% mais feliz. O filho dele vai ir melhor na escola. Não vai precisar de psicólogo. Os problemas vão ficar na rua. E ele vai ganhar mais amigos porque vão querer visitar a casa dele. Então é fazer um apartamento, um empreendimento, para quem não quer comprar. É possível? Então, é um propósito fora da curva? Sim. É um propósito além do óbvio? Sim. Então, o sarrafo para todo mundo que participa dessa jornada agora passa a ser criar uma nova realidade. Conseguir tocar o ser humano. Não é só business. Não é levar felicidade para as famílias. Por isso a gente fala que quem mora em um Cyrela, divorcia menos. De tão feliz. Por um lado. E para nós é um contrassenso, porque o que mais nos beneficia é promover o divórcio, porque cada divórcio são 2 vendas. 2 vendas. Mas mesmo assim a gente quer que as famílias sejam felizes. Eu vou abrir para o nosso público. Quem quer perguntar para o Efraim Horn? Alguma pergunta? Por favor. Efraim, você falou aí no começo que sua família veio do nada e construiu tudo isso que nós estamos vendo aqui. Como que é passar essa fome, essa vontade para quem já nasce no berço de ouro, para manter essa tradição da família durante 60 anos, uma empresa? Porque nós sabemos que empresas familiares, empresas no geral, acontece, o fundador sempre tem aquela muita força de vontade, porque ele tem a fome de vencer. Essa pergunta é fantástica. Eu acho que tem muitas respostas, a depender de cada família. No nosso caso, e talvez para a maioria dos casos seja o exemplo do pai. Porque nenhum ser humano vai escutar o que o outro fala. Muito menos um filho vai escutar do pai. Porque o filho quer o seu espaço. Mas uma coisa o filho internaliza. E todos internalizam, seja no trabalho, na escola, ou na vida, ou na família. A atitude. Quando você vê teu pai acordando 4 da manhã, todo dia, com 50, 60 anos, não precisando fazer isso, por um propósito, você fala, uau, é de verdade. Quando ele ia para o Rio, ele foi 20 anos para o Rio, toda terça-feira. Sabe que voo ele pegava? 6 da manhã.
Eu pegava o das 7h30. Mas, depois que você tem 30 anos e não está na época de faculdade, você fala, eu não posso ser pior. Então, o exemplo da atitude vale mais que 1000 palavras. O gesto e a ação são ensinamento. Todo pai, todo colega, todo empresário que viver de forma genuína, ele vai inspirar. De forma genuína. Sem falar e sem fazer propaganda. Aliado a isso, existe a parte espiritual que foi muito presente e viva na nossa família, que é viver com missão, viver com significado, não viver à toa. Adianta ter 10 garrafas de champanhe, Grand Cru todo dia, você não vai mais ser feliz por isso. E o que você faz com essa diferença? Pode ajudar alguém a comer. Dr. Eli, até ter problema de coluna e ter 65 anos, viajava de classe econômica. Econômica, comigo. Às vezes eu, e sempre meu irmão, o caçula sempre é diferente, tem um caçulinha... Caçulinha é mais difícil, né? Com todo carinho. A gente viaja de classe econômica. E tem pessoas que iam de executiva, viam o Dr. Eli na econômica, mas por que você está de econômica? Ele falava, eu preciso ir daqui até lá, né? Em vez de pagar $5.000, eu pago 1.000. E com os 4.000, eu ajudo 4 famílias a viverem durante 3 anos. Para mim tem mais significado. O outro ficava, uau! E começava a fazer isso também. Então, é a atitude genuína. Não foge. Muito bom. Querido, ficaria a noite inteira aqui com você. Usei toda a pauta, porque pessoas como você não é difícil. O programa flui. Você tem emet, você tem verdade. E o que sai do coração entra nos corações. Esse programa entra para a história e eu quero te prestar uma homenagem que eu presto para todos os CEOs que participam dos especiais do nosso programa no teatro. Nós vamos te homenagear com uma obra de arte. Essa obra de arte, ela foi idealizada por mim e pelo artista plástico Rafael Brancatelli, que é um dos maiores do Brasil. Essa obra de arte, ela representa o empreendedorismo com valores judaicos no Brasil. Mas antes eu quero só homenagear o grande patrocinador dessa noite, que tornou tudo isso possível, que é o nosso querido Marcos, o CEO da Máxima. Queria que você subisse ao palco. Antes eu vou passar um vídeo aqui para as pessoas entenderem a Máxima na sua verdadeira identidade. Por favor. Construir resultados consistentes exige mais do que produzir. Exige propósito, direção e método. Foi a partir dessa visão que a Máxima foi criada em 2017. Ao longo de anos, vivendo o dia a dia do campo, percebemos um padrão. Muitos produtores não alcançavam o resultado esperado, mesmo com alto potencial. Nunca faltou esforço, faltava direção, clareza sobre o que fazer, quando fazer e por quê. Foi dentro das lavouras, ao lado do produtor, que nasceram as nossas jornadas. Porque decisão sem informação custa caro. Resultado não vem de tentativa, vem de escolha bem construída, baseada em dados. Nosso método tem 3 passos. Identificar a realidade da fazenda. Planejar junto com o produtor uma estratégia técnica e financeira clara. Maturar as decisões, lado a lado com o produtor. Hoje, a Máxima está em 5 estados brasileiros: Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Piauí e Tocantins. Mais de 190 mil hectares acompanhados. Mais de 10 milhões de reais investidos em estações próprias de pesquisa. A Máxima existe para caminhar junto com quem quer evoluir, construir resultado e deixar um legado. E toda construção começa com uma decisão. Máxima Consultoria Agronômica. Máxima evolução, máximo resultado. Então a Máxima, ela atua no Piauí, no Mato Grosso, no Maranhão, Roraima, Rondônia. Esqueci de algum? Pará? Obrigado. Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Piauí e Tocantins. Coração do agronegócio é a Máxima. Coração. Eu sou um grande entusiasta do agro. Eu sou filho de pequeno produtor lá de Santa Catarina.
Então eu vivo o agro desde o meu nascimento e eu falo que eu estou muito aqui para conectar o agro, conectar o campo à cidade, né? Então a gente vê que hoje o agro representa 25% do nosso PIB. 1 a cada 5 pratos de comida produzido no mundo é pelo agro, e o agro muitas vezes ele é discriminado, né? Como uma pessoa que polui, que não faz bem, mas hoje o agro brasileiro ele tem uma grande importância na vida das pessoas e como alimentar. Eu sempre falo, pode faltar inteligência artificial no futuro, pode faltar várias coisas, mas não pode faltar comida, né? E o agro é muito importante nessa jornada das nossas vidas. O alimento é o que nos fortalece para tomar as decisões e prosperar, né? Parabéns, querido Marco Stork. Isso aí, Marcos Adriano Stork. Stork talvez deve ter alguma ascendência judaica, não é possível. Alemã. Alemã? O meu também, Sonnenreich, alemã. E eu lembro que você foi no meu escritório e queria se converter ao judaísmo. Mas na hora da circuncisão ele fugiu. Né? Querido, parabéns pela máxima, parabéns pelo seu verdadeiro ecossistema, parabéns pelo seu idealismo. E eu faço questão que você fique, porque agora nós vamos homenagear Rafael Brancatelli, o grande artista. Vamos entregar a obra de arte para o Efraim Horn e finalizar o nosso show, como sempre finalizamos, com essa homenagem. Parabéns, parabéns. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Vou pegar o microfone, por favor. Microfone. Fala um pouquinho. Você gosta de arte, Efraim? Você gosta de obras de arte? Rafael, Muito ele idealizou. significado. Rafael é um dos maiores artistas plásticos hoje do Brasil. Muito significado. Ele se especializou numa arte que traz, né, o reino animal numa forma assim muito viva. E quando estourou a guerra, depois do 7 de outubro, ele não é judeu, mas ele ama a cultura judaica. Ele falou: Rabino, vamos homenagear todos esses soldados, todas essas pessoas que estão dando a vida para libertar o mundo do mal do terrorismo. E aí ele transformou isso numa obra de arte, que é o Leão de Judá e que é a bandeira de Israel. Explica a obra de arte porque ela realmente é muito forte e representa muita coisa. Que alegria estar aqui. Muito obrigado, Rav Sani. Quando você me convida para algum projeto, é sempre uma honra muito grande. Esse projeto, esse leão, ele foi feito para homenagear pessoas que têm uma história muito parecida com a sua e da sua família. Pessoas que são verdadeiras lideranças, que ajudaram a construir o país, que ajudaram muitas famílias a se sustentar e são verdadeiros protagonistas na história desse país. Esse leão, ele está segurando as tábuas da lei, é o leão de Judá, ele tem as cores da bandeira de Israel e ele tem esse respingo dourado que simboliza o valoroso sangue de todas as pessoas que lutaram ou na frente de batalha ou nos bastidores para que o Israel tivesse o direito de existir e que tivesse a paz na sua região. Então é uma honra muito grande que você tem essa obra, né? Você estava falando do mercado de luxo e Deus tem me abençoado e me feito fazer obras de arte no mundo inteiro. E o luxo também é quando você faz algo que as pessoas querem e vocês não podem ter, né? Esse daqui não está à venda. Esse aqui realmente muita gente me procura minha equipe para tentar adquirir, mas não, ele vai para as mãos das pessoas que são realmente merecedoras e você é um deles. Então é uma honra muito grande. Muito obrigado, muito obrigado. Eu recebo do coração, com o coração. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Marco, muito obrigado. Você que é o nosso parceiro oficial em todos esses estados, que Deus te abençoe com a maior das riquezas, que é a saúde, para você junto conosco multiplicar cada vez mais riqueza e abençoar não só a sua família, como toda a humanidade. Shalom. Efraim, esse momento do show é um momento em que nosso convidado, nosso homenageado, deixa uma mensagem final. Não só para vocês que estão aqui, mas para toda a nossa audiência e todos que vão assistir, porque esse programa vai ser eternizado pelas mídias, nas emissoras parceiras, no seu coração, uma mensagem final para os empresários, para a juventude, para o povo brasileiro
e para todos aqueles que querem se espelhar na Cyrela, e querem se espelhar no seu Eli Horn, na família Horn, e começar a empreender com propósito e atrelar valor aos seus lucros. O palco é seu. É uma mensagem a todos os jovens que sonham em deixar a vida deles com um significado. Em tudo que vocês sonham em trabalhar, acreditem em vocês, porque a vida vai fechar as portas. Não uma vez, às vezes 2, 3, 4, 5 vezes. Mas a diferença está naqueles que, apesar de caírem, apesar das portas se fecharem, continuarem acreditando. Essa foi a história do início da Cyrela. Teve várias tentativas e fracassos antes de poder ver a luz. O brasileiro hoje está muito antenado no mundo. O brasileiro conhece tudo o que existe em qualquer país, em todos os setores. Mas eles não necessariamente têm isso aqui. Jovens empreendedores, tragam o que o brasileiro quer, porque de vocês vai depender a felicidade dessa nova geração e das próximas décadas. Falta muito para muitas famílias conseguirem realizar o seu sonho. O brasileiro viaja, economiza um ano, viaja para Disney, para ser feliz lá. Porque aqui talvez ele não tenha. Mas a gente consegue, cada um no seu setor, preencher essas lacunas e fazer do Brasil um país de primeiro mundo, os melhores serviços, os melhores produtos. E uma coisa o brasileiro sabe, reconhece a qualidade. Invistam no cliente, invistam na qualidade. Vocês não vão se arrepender. A empresa e o sonho de vocês vai ficar vivo. E o melhor de tudo, vai inspirar outros a seguirem o caminho de vocês. Acreditem e nunca desistam. Essa é a única fórmula que nós temos como seres humanos para deixar a história com a marca de cada um de vocês. Efraim Horn! Muito obrigado, querido. Que Hashem, que o Eterno te abençoe cada vez mais. Você não dá entrevistas. Eu me sinto muito honrado por você ter prestigiado o nosso programa, apoiando essa missão do Instituto de fomentar também o empreendedorismo com propósito dentro da sociedade maior e trazer esse lado milenar do judaísmo para que todos possam se inspirar e transformar não só as suas vidas, como também transformar os seus lares num holofote de luz para toda a humanidade. Shalom, que haja paz. Shalom. E que Deus abençoe a Cyrela por muitos e muitos anos. Que Deus abençoe a todos nós, os brasileiros. O senhor Eli com muita saúde. Amém. E que você continue liderando com o seu carisma, com a sua doçura. Parabéns e muito obrigado. E para você de casa, muito obrigado. E até a próxima edição da Rav Sunny Live Show! Já vai acabar, já vai acabar. Rav Sunny Live Show. Já vai acabar, já vai acabar. Rav Sunny Live Show. Muita alegria pra compartilhar, essa minoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o Rav deixou. Obrigado, obrigado. Rav Sunny Live Show. Aumenta o volume. Que o Efraim é show. Obrigado, muito obrigado. Sorria com alegria e vivam a vida com muita sabedoria. Rav Sunny Live Show. Oferecimento. Grupo Sony. Valores em formato de negócios.